E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje eu estou muito feliz e muito contente porque finalmente vou poder falar do meu deck de Royal Base como campeão. Isso mesmo, eu ganhei, tivemos um torneio aqui no domingo, se eu não me engano foram 12 pessoas, tivemos 4 rodadas, beleza? E ganhei na terça-feira, né? Eu joguei também na outra local, acho que também teve 12 pessoas, acabei ficando em segundo. Mas também foi motivo porque não teve 4 rodadas, teve só 3 por causa do horário, né? E aí eu acabei não enfrentando a pessoa que foi primeiro, né? Aí nós dois ficamos empatados com 3 pontos. E aí no que tá desempate eu acabei ficando em segundo, né? Eu ia fazer o vídeo sobre aquela colocação, porque também é uma colocação boa, né? O cara que ganhou foi o Rudimon. Mas por sorte eu acabei não fazendo. Então agora quando eu vou trazer o conteúdo de Royal Base, eu posso trazer logo de tudo, porque a lista foi a mesma também, de qualquer forma, beleza? Aí na sexta-feira eu joguei de Ghostmon, porque um amigo meu queria aprender a jogar com o deck que eu aprendi, né? Fiquei no top 4, muito legal, né? Se vocês quiserem eu trago um vídeo sobre Ghostmon, ele tá meio sumido do meta, mas é um ótimo deck. Enfim, hoje, além de mostrar pra vocês, né, a minha lista, como sempre, vamos falar um pouco sobre ela, sobre o que eu fui amadurecendo. O deck ainda não está completo, né? Eu aprendi o valor da emblema, apesar da dificuldade e tudo mais. O Irme ruim que se tornou a deck bacana, né? Vamos falar disso e muito mais, como sempre, né? Depois dos nossos colaboradores, não, eu sou colaborador, são os nossos patrocinadores. Procurando cartas de Digimon? Então conheça a Prêmio Card Hub, o maior estoque de Digimon que você já viu. E para ganhar desconto, use o cupom RitualMaster5 e garanta 5% de desconto, beleza? Apoie o canal, conheça a loja e agora vamos pro vídeo. Certo, então vamos lá, gente. Primeiramente eu quero fazer um mini reportezinho, né, sobre as minhas partidas. Aqui foi bem legal, ó. Eu consegui uma Close A, uma Medusa A e uma Digital Gate Up de Winner, né? Eu adoro cartas Winner, principalmente quando são cartas úteis, beleza? Então, as premiações foram boas. Teve outras coisas também, mas claro, não saiu só isso. Mas eu peguei as mais importantes, né? Aí na terça-feira, a primeira rodada, eu peguei um Sandrill, beleza? O Sandrill é um deck bem bom, também ele tá surpreendendo bastante o Puppet, né? Então foi uma match difícil, mas consegui vencer. Aí depois eu enfrentei um Omnimon, beleza? O cara brincou feio, aí eu também consegui vencer fácil. E aí a última rodada foi o Medusa, né? O Medusa ele deu uma engasgada, e aí eu consegui ir pra cima dele e vencer. Foi uma partida difícil, mas consegui. Foi bem legal, foi bem interessante. Então, aí fiquei invicto nesse dia, 3-0, né? Aí no domingo, mais um torneio. Nesse torneio foram 4 rodadas. Na primeira rodada eu peguei um deck daquele bicho roxo, de Dramon, alguma coisa assim. Aí ganhei também, né? Foi 2-1 nesse caso, aí nessa partida foi match. E aí depois eu peguei o Medusa. Aí o Medusa não deu pra mim, tava muito rápido, não consegui fazer nada contra esse Medusa em si. Aí eu perdi 2-0. Aí depois eu peguei um Skadmon, que foi a partida mais difícil do dia, né? Porque não conseguimos terminar a partida. O meu deck acabou, o deck dele acabou, né? E aí não tinha o que a gente fazer. Acabou acabando o tempo, foi 50 minutos, uma partida só. Os 2 decks acabou e eu não tirei vida dele, só que eu fui recuperando a minha vida. Foi um duelo muito grindado, né? Porque o Skadmon é chato, porque ele não deixa meus bichos suspender. E aí eu tenho que subir um bicho novo pra fazer alguma coisa, né? E como o Royal Base não consegue, não tem uma questão de jogar bicho e fazer uma escada, né? Um bicho, a não ser que ele saísse, eu teria que fazer um Scable, fazer alguma coisa, né? Porque dar um play e subir a escadinha, o Royal Base não tem potencial pra fazer isso, mesmo com muita memória, né? Não é que nem outros decks que conseguem fazer isso, né? Eu já vi Medusa fazendo isso, diga-se de passagem. Enfim, foi bem complicado. E aí na final peguei um outro Medusa, né? O cara tava invicto e eu tava 2-1, né? Achei, mesmo que eu ganhe esse cara aqui, provavelmente eu não fique primeiro, né? Mas pelo menos eu vou topar. E aí consegui vencer ele de 2-1, né? E o legal foi que quem me garantiu a vitória foi o Imperial, tá de molde, né? O PM, ele que deu o OTK, né? O cara tava com 3 bichos na mesa, eu evoluí ele por cima da Akimimon, ele foi batendo, e ele foi batido com os outros bichos que eu tinha na mesa. Foi muito legal usar ele como pra dar o TK, né? Então foi isso, essas foram as minhas partidas. Enfrentei Medusa 3 vezes e só perdi uma, beleza? Né? O deck roda também, ele roda, ele tem muitas ferramentas, não tem o que dizer. Aí vamos lá, Royal Base, vamos ver o que ele pode fazer, né?
Primeiro, né, vamos falar aqui sobre a Emblema. A Emblema no Royal Base, ela tem um problema muito grande, porque ela só busca Royal Base e Liberator. Nos outros decks, né, de Liberator, a maioria das pessoas usam muitas cartas Liberators, né? Basicamente todas as cartas são Liberators, né? Você vê a Medusa mesmo, a maioria ali é tudo basicamente Liberator nas listas. E aí no Royal Base não, a gente usa algumas linhas de Liberator, não são todas, e muitas vezes essa carta só busca uma, beleza? A maioria das vezes que eu tive ela só usa uma, né? E aí o efeito delay dela também não é tão bom, por causa que ela só ativa o delay de evoluir quando eu jogo o Wyrm. Isso é um dos motivos para eu ter botado esse Wyrm aqui, beleza? Então eu acho que a gente tem que começar a jogar de outra forma com o deck para ele realmente fazer o que ele tem que fazer. Agora esse Wyrm aqui, né, ele sempre foi ruim, vamos dizer de passagem. Eu acho que ele podia melhorar muito, né? Para quem não sabe o que ele faz no começo do turno da sua main phase, se você tiver uma carta face up, ele ganha de memória, e quando você for evoluir, você vira ele e você pode evoluir de um Digimon da sua segurança, né? Você tiver o efeito dele, evolui por um Digimon de segurança. Só que ele não diminui o custo da evolução, nada, ele só evolui. Ele poderia diminuir o custo da evolução em um, que já ajudaria muito, né? Mas vamos lá, ele foi bem básico, ele foi bem básico não, ele foi bem técnico, né? Às vezes que eu usei ele, porque realmente quando eu estava jogando, eu vi que eu colocava muita carta na segurança, as cartas não saem mais de lá, e aí ficava muita coisa presa lá que eu queria evoluir. Então, com ele, eu tinha uma certa segurança de botar a carta na minha segurança e sem perder ela de fato, né? Então, às vezes eu botava a Queen Beemon lá, botava o Tigris pra mão, porque eu sabia que quando eu fosse fazer a escadinha e eu precisasse dele, eu ia conseguir. E deu certo, né? Então, eu ainda não gosto do Wyrm, eu acho que ele poderia ser melhor, beleza? Simplesmente, se ele diminuísse o custo de evolução em um, ele seria 1000 vezes melhor, mas, enfim, né? Foi bom usar ele, beleza? Aí, mais uma vez aqui, vamos descendo, como falei pra vocês no último vídeo, diminuir o número de Tigris pra mão e para aumentar a Queen para 3, né? E como eu falei, o deck agora, né? A gente não precisa ir pro OTK desesperado, né? O deck tem forma de conseguir segurar o jogo, né? Ele consegue se manter vivo em algumas situações, beleza? O que eu tô sentindo mais falta é de ter mais formas de subir. Eu acho que tá faltando a plataforma. Eu acho que eu vou, quando eu sair a D1, eu vou botar a plataforma aqui para poder subir melhor. Eu vou fazer umas modificações, vou botar mais do emblema, botar mais treino também para ter treino para chegar. Vou dar mais modificações aqui no deck, porque eu acho que tá faltando forma de você subir, né? Essa carta aqui é muito boa, maravilhosa, principalmente pelo fato de você não precisar bater, né? No Royal Base para jogar. Então você pode simplesmente subir, botar a Queen Beemon vai limpar a mesa, jogar bicho da mão, botar bicho na sua segurança. Então é bem legal, né? Ela virar, e mesmo assim depois você ganha reboot, a Queen vira, então é muito legal. Essa carta aqui ela ganha muito potencial quando você foca em não fazer somente o Tigris na mão. Porque se você fizer o Tigris na mão, né, se você focar no TK, essa carta aqui não é tão boa, porque você vai subir com ele virado, entendeu? Então, ou tem que ter um outro bicho na mesa. Então, para jogar mais de controle do deck, ela é perfeita com a Queen Beemon, entendeu? Então é isso, né? E aqui eu vou falar de vocês sobre as cartas que eu uso, né? O Imperial, ele tá ajudando demais, né? Ele tá me surpreendendo o quanto ele é bom, né? Eu tô conseguindo fazer esse negócio, ele por cima da Queen Beemon direto, pra lidar com o deck de spam. Tem muito deck de spam no meta, né? E aí ele consegue entrar e limpando e batendo. Ele acaba que realmente, em algumas situações, ele toma o lugar do deck de mão. Porque esse cara aqui, ele levanta pra bater, tirando uma carta da mesa do oponente, pô. Isso contra Puppet, contra Medusa, é muito bom. Todo deck de spam que bota muito bicho na mesa, e é fácil tá fazendo isso, né? E ainda livrar as heranças, o trash, isso é muito bom, né? Você lida contra decks de trash, né? Eu podia ter usado ele contra o Skadimon, né? O pessoal que tava vendo a partida falou, por que você não deu ele em cima da Beemon pra recuperar o seu trash, né? Recuperava os obras, recuperava tudo, e aí você não perdia pro deck ult. O cara perdia. Eu falei, cara, nem pensei nisso, o jogo tava tão travado, tão coisa, que eu nem pensei, eu fiquei com medo de dar o wave, né? Mas ele poderia ter salvado de várias formas. O Death X, né? Eu vou falar pra vocês, ele tá estranho, né? Ele aparece em algumas situações. O dedo de volve dele, não tá fazendo muita diferença, né? Ele faz dedo de volve 1. Ele apareceu, uma vez apareceu. Ele apareceu
A maioria das partidas ele apareceu. Só que quando ele aparece, ele não tá sendo tão impactante, né? Ele tá ajudando, mas não muito. Os decks hoje estão bem rápidos, consegue se recuperar. Aí parece que não faz diferença. E, né, outra coisa, o medieval também não está mais sendo a grande coisa que ele foi. Todos os decks têm proteção. Você tenta destruir, não consegue. Aí tenta bater, não consegue. Né? Então, você bota ele na mesa por 7 e os caras falam dane-se. Chega na vez dele, eles tiram ele. Então, acaba que essas questões assim, o Death X nem tanto, porque às vezes ele entra de graça, né? Aí você não perde nada. Mas o medieval ele só entra ou evoluindo ou por 7, né? Então acaba que o medieval tá meio estranho, né? Nesse meta aqui, né? Mas fora isso, como eu falei, algumas modificações que eu posso tirar, aumentar a emblema, né? Pra ter a questão de subir mais fácil, né? Pro coisa, só que aí eu dependo de começar tanto com o IME como com o bicho que joga TM. É complicado nesse deck aqui. O Royal Base, ele não é um melhor deck que tem a mecânica de Liberator, porque ele não depende tanto da parte de Liberator, né? Ele tem CS, ele tem Liberator e tem uns que não são nada. Eles acabam não se casando tão bem quando você junta tudo. Claro, tem a parte que é só Royal Base, tranquilo. Mas, né, o que une tudo é tudo ser Royal Base, né? Então é isso. Vou fazer umas modificações. Esse cara aqui, que dá Devolve, é muito bom contra a Medusa, né? Tem horas que até senti falta dele, né? Muito bom mesmo. Ele dá Devolve tudo. Ele desce a linha todinha. A Medusa tá lá, vira o Hulk, tudo de novo. O engraçado e o problemático desse meta é que a Medusa do Hulk, mais uma vez, ela vai pra Medusa de novo, né? Por causa da lâmina que dá o Warp, né? Que ela vai do 3 por 5, ganhando memória. Ela evolui por 3, aí ganha 2 de memória quando entra. E aí idiotice isso. É idiotice demais, pô. Ele evolui por 1, basicamente. E aí você vai lá e bota a Medusa por cima. Isso é idiota. Enfim, eu não vou reclamar, né? Vou fazer um vídeo especialmente pra reclamar de Medusa, que vai ser a gente analisando o deck do campeão mundial, né? Que foi Medusa Mon. Mas é isso, gente. Esse aqui é a minha lista. Eu acho que muita gente tá querendo procurar. Tem uns detalhes, né? Depois eu posto a lista como eu gostaria que ela ficasse, né? Quando eu chegar às cartas e tudo mais. Mas tô bem orgulhoso de como o deck se saiu, né? E das minhas partidas, né? Então, não posso reclamar. Ele tá dando bons resultados, principalmente por ser um Royal Base. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a lista, perguntem. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima.